Olá pessoal, eu me chamo Hanna. Estamos aqui para mais uma aula do projeto Cultivando Agroecologia e Colhendo Sustentabilidade no Semiárido. Hoje, espero que todo mundo esteja bem, né? Hoje nós vamos aprender, gente, sobre substrato, certo? Substrato, gente, é um nome complicado, mas é tranquilo. Aquela areiazinha que a gente coloca nas plantas ou nas sementes para que elas se desenvolvam melhor, né? Existe, gente, esse nome difícil, que todo mundo coloca um nome difícil, sempre tem isso, né? Mas você chama daquela terrinha, né? Como é que a gente faz na sua casa? Você faz de uma forma, a sua vizinha faz de outra, outras pessoas, desses 100 pessoas que estão no projeto, cada um faz de uma forma. E eu vou ensinar hoje para vocês, né, de forma teórica, como é uma forma que eu posso ensinar para vocês, né? Que se vocês concordarem, vocês vão fazer em casa também, né? E hoje nós vamos fazer aqui também para ficar gravado aí para vocês quando puder dar uma consultadazinha, certo, gente? Qual a importância do substrato? Gente, o substrato, ele precisa ter nutrientes suficientes para que a planta ou a semente ela se desenvolva de forma saudável, né? E que ela cresça bonita e forte. Então, o que é que ela precisa? Toda planta, que nem eu falei para vocês, ela precisa de alguns nutrientes a mais e outros nutrientes a menos. Se não tiver igualado, que nem a gente fala que é esse balde de macros e micronutrientes que a planta e as sementes precisam, elas não vão ter o desenvolvimento correto. Muitas vezes você planta, mas ela não desenvolve. Ou ela desenvolve e depois ela murcha e morre, né? Talvez esteja faltando algum nutriente na sua planta, na sua semente, que nem às vezes não germina, né? Então algo pode ter faltando. Então eu vou passar aqui um substrato para vocês, né? E algumas formas de aonde plantar, como plantar, o que se pode utilizar para plantio também, que muitas coisas a gente acha que é lixo, né? Mas que a gente pode estar reutilizando, somente quando faz uma festa de aniversário ou alguma outra coisa que vai produzir lixo, né? Que a gente sempre usa muito produto descartável. É bom a gente evitar, mas a gente sempre utiliza. Então, muitas coisas a gente pode estar reutilizando, certo? Qual a importância de nós aprendermos isso? O seguinte, quando nós produzimos mudas para exportar, que a gente fala, né? O pessoal fala exportar, mas na verdade é para mandar para outro município, ele não pode ter solo, ele não pode ter areia, no caso se o solo é arenoso ou argiloso, ele não pode ter solo. Por quê? Porque esse solo pode vir contaminado com certas bactérias, com certos vírus, com nematóide, ou com algum tipo de inseto, ou qualquer tipo de coisa que possa ser contaminante para outra região. De Petrolina mesmo é proibido sair de lá, com uma mudinha de lá para outro município, porque tem algum tipo lá que eles encontraram, que eu não sei dizer bem ao certo, mas provavelmente é nematóide, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, aquela muda de petrolina você não pode trazer para cá, e muitas mudas da sua propriedade de algumas regiões você não pode levar para outro estado ou para a sua região ou até para sua casa. Se você for pego, é crime de contrabando de material vegetativo, certo? Usa esse nomezinho, mas é o correto, material vegetativo. Qualquer planta, sementes ou qualquer tipo de mudinha é material vegetativo, beleza? Então a gente não pode estar trazendo de um estado para o outro sem a vigilância sanitária, não. É a ADAGO que é responsável. Então temos que ter cuidado. Se você, por um acaso, você vai produzir mudas para vender para outro município, ou até por outro estado, ou até para outro país, cada um tem suas normas, cada um você vai se adequar a seu cliente, certo? Então, o cliente sempre tem razão e o cliente sempre tem exigências. Então, as leis do nosso país diz que você não pode produzir um substrato com solo, certo? Então, inclusive, uma das agricultoras, duas, né, que estão no projeto, elas produzem o substrato delas num local onde é cimentado e o outro é lonado. E ela faz essa compostagem dela lá, que se torna o substrato
das mudas que elas trabalham com citros, com inúmeras outras plantas também, certo? Mas o forte deles é citros. Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer hoje, certo? A gente precisa saber essas informações. Quem fiscaliza é a Adaga, certo? Então, munida dessas informações, nós vamos elaborar o nosso aqui, certo? Mas como a gente não vai exportar, como a gente não vai mandar para outro município, nós podemos fazer de forma mais tranquila, né? E o nosso substratozinho aqui de forma tranquila e também dar uma olhadazinha, sair do que é esperado, né? Tipo, não vou aqui ensinar vocês a produzir de uma forma muito fechada. Nós vamos abrir a mente aqui e o olhar da gente para a gente saber o que é que pode produzir, né? Aonde se pode plantar. Muitas vezes o que é lixo, que eu falei, não é lixo. A gente pode ser um local onde a gente pode colocar nossa mudinha, beleza? Então, vem comigo aqui que a gente vai começar. Olha, pessoal, então aqui o que é que nós temos aqui, certo? Temos, ó, esterco, que é certo, que é esterco de galinha. Esse esterco de galinha, gente, ele é mais rico do que qualquer esterco que você tenha. Quanto menor o animal, melhor o esterco, certo? Um dos melhores estercos é o esterco de cavalo. Só que para ser utilizado na agricultura com hortaliça não se pode, porque ele pode ter o vírus do mosaico, que é transmissível ao ser humano. A maioria das pragas que tem, que chamam de pragas e doenças que tem nas plantas, elas não são transmissíveis aos seres humanos, mas o mosaico é, certo? E quando tem caramujo, caracol ou na sua propriedade também, essa doença também é transmissível ao ser humano, então a gente tem que ficar esperto, beleza? Esse é o esterco de galinha, certo? Aqui é o paú, que é folha seca, com galhos, coisa e tal, que a gente tem esse pouquinho aqui, mas também tem esse saco cheio aqui, certo? Dá pra ver? Temos olha, lembrando, cada material desse ele tem um nutriente, certo? Ou até mais, o esterco também tem um monte. O paú também ele tem vários, e também tem a questão do tempo de decomposição, certo? Esse aqui, gente, é uma coisa que todo mundo joga fora. Ninguém usa para muita coisa, que é o quê? Pó de café. Pó de café, gente, é rico em nitrogênio. Nitrogênio é o que a planta mais precisa, é nitrogênio, fósforo e potássio, que é o famoso NPK, certo? Que no caso aqui é o N, o P e o K tá nas outras coisas. Derrubei. Então vamos, já fica aí para fazer a... Ó, gente, esse aqui é uma coisa também que muita gente joga fora. Casca de ovo, certo? Casca de ovo não só é rica em cálcio, ela tem magnésio também e tem outros nutrientes que vão se decompondo, né? Ele vai se decompor de forma mais tranquila, porque está assim. Se você quiser que seja mais absorvido mais rápido, você tritura ele e faz o pozinho. Se não, você coloca assim nas suas plantas, ele vai se decompondo com o passar do tempo e ele vai fornecendo de forma proporcional às suas plantas, certo? E a seu solo também. Isso aqui, gente, é outra coisa também que o pessoal não dá muito valor, que é o que? A cinza. Ó, gente, dependendo da madeira que você coloca e você transforme em cinza, que muitas vezes você vai fazer aquele fogãozinho de lenha, né? Vai cozinhar seu alimento, aí fica, né? Fazer sua fogueirinha de São João, sua fogueirinha de tudo. Tem todo tipo de fogueira, né, gente, aqui. Então, assim, essa cinza aqui, ela é rica em vários tipos de nutrientes, certo? E ela pode substituir o calcário. Se você coloca o calcário, você não precisa colocar a cinza. Ou se você coloca a cinza, você não precisa colocar o calcário, porque eles vão corrigir a acidez do solo, certo? E corrigindo a acidez do solo, ela vai ficar de forma, os nutrientes do solo vai ficar disponível para a planta, porque muitas vezes seu solo é fértil, você fez de tudo e sua planta continua adoecendo e morrendo ou ficando doente. Por quê? Porque ela vai estar lá, os nutrientes tudinho,
mas o seu solo vai estar com acidez. Estando ácido, ele não consegue ficar disponível para a planta. Então ela não vai conseguir fazer o processo de fotossíntese, que é a absorção do sol, que absorve, que transforma, passa por um processo todinho e transforma em alimento para a sua planta. Então, se você vê que algumas folhas estão ficando amareladas, ou as de cima ou as de baixo, cada um quer dizer uma coisa, certo? Então, você utilizando essa misturazinha simples, básica, que todo mundo tem essas coisas em casa, não tem, gente? Olha, capim, gente, capim seco, do retrato do curral. Todo mundo tem, né? Se você não tem galinha, se você não tem bicho nenhum, vai pegar a do vizinho, certo? Agora eu aconselho a você, quando você for pegar a do vizinho, que olhe bem o que é que o gado do seu vizinho está comendo. Sabe por quê? Porque ele pode trazer a semente do alho. Pessoal, lembra que eu falei sobre a questão de que você acha que é lixo, né? Um saquinho de açúcar, um saquinho de leite do menino, as bandejas, quando você coloca ovo, né? Também serve sim para a gente produzir, serve sim. Aí vem isso aqui, gente, ó, deixa eu colocar aqui. Isso aqui, gente, não sei se vocês já viram, é tubete. É uma forma de você produzir arruda, certo? Aqui dentro. Aí você coloca tipo não fosse umas gradezinhas que elas vendem já. Elas ficam bem acomodadas e também é mais fácil para transportar do que nesse saquinho. Saquinho você vai ver que ele não é muito resistente. E esse aqui é, certo? Então quem produz em grande escala que leva para outro local, os tubetes são recomendados. Tá? Beleza? Ó, gente, eu tenho um saquinho de açúcar, de leite ou de qualquer outro saquinho que você for ter em casa. Porque eu peguei saquinho, esse aqui é o profissional, gente. Tá vendo que ele tá todo furadinho, né? E ele é preto. Você não vê nem um saco de produzir muda, que eu chamo saquinho de muda, de outra cor, vê? Não, você só vê cores escuras ou preto. Por quê? Se eu coloco minha plantinha dentro de um saco transparente, ela vai ficar, nem a gente acorda de manhã com os cabelos, que você chama de fuá. Você chama cabelo de fuá, na verdade eu chamo cabelo assanhado, mas é fuá mesmo, a gente fica parecendo assim, ó, uma bruxa quando acorda de manhã, né, gente? Então assim, por isso é bom você sempre procurar saquinhos escuros. Esse não é recomendado, só vai ser recomendado para a gente fazer a enxertia, certo? Que lá eu explico a finalidade. Não aconselho. Esse aqui, ele serve sim. Por quê? Porque ele tá por dentro, ele fica mais escuro. Então a sua raiz da sua planta, ela não vai ficar que nem o cabelo da gente de fuá, que nem acorda de manhã, certo? Ele vai crescer com a raiz para baixo, mais reta e menos uns fiozinhos que tem na raiz, que a gente chama de cabeleira, certo? Quanto mais a sua planta tiver mais escuro a raiz, ela vai ficar com a raiz mais forte e mais rígida e mais grossa e não vai evitar ter tantas essas cabeleiras, certo? Ó, gente, o objetivo que é o seguinte, a planta, toda planta, como eu já falei para vocês, ela tem o fototropismo. Quer dizer o quê? Ela segue a luz. Então, se você coloca num saquinho preto, o que importa que precisa de luz é a semente crescer para cima, certo? Então ela vai seguir a luz, vai crescer para cima, no sentido do fototropismo, certo? Hidrotropismo é o que ela vai crescer para baixo, procurando água. É por isso que furam a cisterna, fura qualquer coisa que tiver com a raiz por perto, que tiver água. Ela vai se embora. Vai lá, ela dá um jeitinho, a natureza dá jeito para tudo e acha água, fura sua cisterna, fura seu tanque, fura qualquer coisa. Então a planta ela tem esses dois desenvolvimentos, o foto, que é luz, e o hidro, que é água, certo? Então nosso saquinho de muda, ou qualquer coisa que você for plantar que for mudas ou sementes, ela tem que ser escuro. Mas o que é que eu faço? Pode pintar, pode enrolar com papel, com jornal, que é muito difícil achar jornal hoje em dia, mas a gente ainda conseguia um para deixar escuro, certo, gente? Então lembre-se, não pinte de amarelo,
E não pinte de vermelho seu saquinho, porque os insetos adoram coisas amarelas e vermelhas. Então, se você acha que vai vir um inseto para a sua planta comer, se for amarelo e vermelho, aqui vai empistear, que nem diz vocês. Empistear mesmo. Então, o certo é preto, certo? E outra coisa, esses saquinhos, eles têm uns furinhos, tá vendo? Porque esses furinhos, não sei se dá para vocês verem, esses furinhos, eles são necessários para que a água não acumule e a raiz dela não mofe e sua planta venha a morrer. Beleza? Compreendido, pessoal? Qualquer coisa vocês podem deixar no comentário que eu vou respondendo, tá certo? Outra coisa é que vocês podem tirar dúvida também no meu WhatsApp que vocês têm, certo? Gente, outra coisa, você faz uma festa, um aniversário, um casamento, como aqui vai fazer muita festa, né? Batizado, qualquer comemoração que você quiser. Você vai ter muito geração de resíduos, né? Que são copos descartáveis, garrafas descartáveis, PET e garrafas de todo tipo. Então, o que é que eu vou fazer com essas danadas? Vou queimar? Não, porque você mesmo queimando, que é o mais indicado no sítio, por causa da questão não tem coleta, né, de lixo, né? Então a gente sempre queima, para a nossa propriedade não ficar toda suja, né? Então o que é que a gente faz? Esse copinho aqui, gente, ele pode ser utilizado também para produzir vida, produzir uma muda. A gente só precisa, gente, fazer o quê? O furinho nela, né? Ele não quer furar não, porque o bico tá quebrado da faca. Mas assim, vocês conseguem furar em casa. A gente dá um furinho nele aqui, ó, um furinho aqui no fundo. E faz vários furinhos nele, certo? Aí sim a água não vai acumular e ela vai poder escorrer e ela não vai mofar a raiz da sua planta, certo? Vou guardar aqui. A garrafa PET, também posso plantar? Também pode plantar, né? Vou deixar ela assim? Não, vamos pintá-la. Não sendo de amarelo e nem sendo de vermelho. Eu posso plantar nela, cortar aqui, gente, eu posso cortar ela assim, certo? E plantar nesse meinho. Ou eu posso partir a garrafa em duas partes. E essa parte aqui, eu coloco de cabeça para baixo, certo? E eu coloco a tampa. E na tampa, eu coloco, eu fecho ela e faço os furinhos e deixo pendurado na frente da minha casa. Fica bem bonitinho uma cortina verde. Então aqui numa garrafa PET que ia virar lixo, né? Nós partimos ela em dois, nós temos dois locais para colocar mudas, certo? Uma coisa, gente, que todo mundo joga muito fora, né? Todo mundo usa, eu tenho certeza. Não é que nem no filme que tem aí que a pessoa usa umas conchinhas. Não sei se vocês assistiram, mas eu adoro assistir filme e esse do futuro é umas conchinhas que o povo usa lá e é uma resenha com esse negócio de conchinha. Aí tem o que, gente? Tem esse rolinho de papel higiênico, né? Todo mundo dá pra ver que é um rolinho de papel higiênico. Aqui, gente, você coloca num local onde junta vários, né? Aí você coloca no local plano e você coloca o solo aqui dentro, né? O substrato, e você planta a sua mudinha. E daqui mesmo você já pode colocar no solo, porque é papelão e ele vai se decompor, certo? Não jogue mais um rolinho de papel higiênico fora, porque serve também de mudinha, beleza? Para colocar sua mudinha. Outra coisa, gente, todo agricultor e agricultora tem uma galocha, você chama de bota, eu chamo de galocha, galocha de chuva, mas eu chamo assim mesmo. Todo mundo em casa tem uma bichinha dessa, né? Ela resseca, ó, você pode ver que ela nem quer nem abrir direito. E fica dura, gente. Então você não consegue mais nem calçar, ela tá furada também, né? Tudo tem um prazo de validade, inclusive a gente. Então aqui também, gente, serve para vasinho. Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou pintar. Ela vai ficar bem massa, bem lindinha e dá para vocês verem a beleza, certo? Vamos lá. Aqui, pessoal, outra coisa.
já mostrei para vocês. Aqui, gente, é uma bandeja de muda, certo? Bandeja de muda. Ela tem o que? 200 células. Também tem os furinhos, certo? Agora me diga para que esses furinhos, gente? A mesma finalidade do outro. Além de escorrer a água, que eu tinha colocado ali na bota já sumiu, a gente tira as mudinhas por aqui. Depois de que eu mexi, sumiu o pauzinho. Você coloca um pauzinho aqui. O certo é mesmo é uma pontinha, uma caneta, né? Se você não tiver um pauzinho, mas um galinho, qualquer coisinha assim, você pode estar colocando aqui. E você vai tirando sua mudinha aqui que ela vai enraizar, certo? Daqui a pouco a gente volta para ela, porque eu vou ensinar para vocês como é que faz o processo todinho de plantio. Nela de colocar o substrato, certo? Mas agora, vamos fazer o substrato. Vou fazer só um pouquinho para vocês verem, tá bom? Aqui, deixa eu guardar o material. Minha peixeira que eu ganhei, viu, gente? Me deram presente lá do Sítio Roca. Aí tô com uma peixeirinha também na cintura. Não. Pessoal, agora vamos fazer, né, o substrato. Dessa vez eu vou colocar um pouquinho de areia. Por que eu vou colocar um pouquinho de areia? Porque nessa areia, que tá aqui só um pouquinho, ela vai ajudar a nosso solo, nosso substrato, ela não ficar compactado, certo? O certo é você só colocar um pouquinho, para não compactar. Aí a gente colocou já um pouquinho de casca de ovo aqui, ó, certo? Aí a gente coloca um pouquinho de areia, que a gente vai fazer só um pouquinho para vocês verem como é. A cinza, gente, não é muito não, é só um pouquinho, certo? Se eu coloquei pouquinho, então a gente só coloca um pouquinho. Isso vai depender da quantidade que você faz, certo? Lembre-se que não coloque muito. O pó de café também, não coloque muito, porque do mesmo jeito que mata excesso de nutriente, a falta dele também mata, e o excesso também, certo? Esse aqui, gente, é o esterco de galinha, certo? Esse aqui é o paú. Esse aqui é o esterco de cabra, certo? Fresquinho, fresquinho, fresquinho. Quem tiver nojo, não gostar muito, bota uma luvinha. Até porque sempre pode ter algum bichinho, né? Filma só o substrato. Ó, pessoal, a gente tá aqui, ó, passando. Você já pode ver, ó. Já tem alguns seres vivos aqui, ó. Você já vê uma diferençazinha, ó. Como já tá, ó, materialzinho, né? Mais fininho. Por que a gente vai colocar ele material mais fininho? Porque a semente da gente, ela é delicada. Então ela precisa de um solo, de um substrato mais delicado. Muitas vezes, se eu plantar aqui, vai nascer. Aí eu cubro assim de todo jeito, vai. Só que ela vai ter mais dificuldade. Então, aquele dilema de só os fortes sobrevivem, seria nesse sentido, certo? Se a gente colocar ele, passar aqui na peneira, o bom é a peneira mais fininha, viu, gente? Mas a gente tinha essa, ó, essa peneira ainda é grossa, tá bom? Tem uma peneira mais fininha. O pessoal passa na arupemba também, que a arupemba é aquela de palha. Então a gente coloca aqui, ó. As folhas não estão tão secas porque choveu. É certo é colocar as folhinhas bem sequinhas mesmo, né? Aqui é uma mistura, gente, que é como se fosse uma vitamina para a gente não adoecer e ficarmos mais fortes. Só aqui. Esse aqui já tá bonzinho, ó. Tá forte, tá vendo? Aí a cinza a gente mistura mais um pouquinho com a cinza, com a areia. Deixa bem forte mesmo. Tá bom? Aí, o que vocês acham? Tá fininho, né? Bonzão. Ó, gente, um erro que muita gente faz, certo? Coloca no carrinho e vamos colocar. Encher aqui, né? Aí fica bem bonito, cheinho, tudo direitinho.
Aqui. Só aqui, só uma bandeja. Olha, a gente coloca aqui, né? Só que quando não tá numa estrutura de apoiado embaixo, às vezes a gente coloca aqui e sai pelo buraco de baixo, certo? Como tá úmido, isso não vai ocorrer. Então se o substrato tá úmido, ó, colocou, ele ficou, tá vendo? Agora, se ele tá seco, 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 ele escorre por baixo. Então o certo é você colocar numa superfície que seja apoiada, beleza? Aqui, pessoal, a gente coloca assim na bandeja todinha, beleza? Como é que eu vou plantar? Eu vou pegar um pauzinho para plantar minha semente, né? Aí o que é que eu faço? Você pode pegar um pauzinho para pegar a ponta de uma caneta. A ponta de uma caneta, ela é o tamanho necessário para a sua semente. Então você coloca assim, ó. A gente não vai semear aqui. Não posso, eu vou pegar assim. Outra coisa, alguém faz muda de beterraba, gente? Não, não se faz muda de beterraba, não se faz muda de cenoura. Nós fazemos muda de alface, espinafre e outros tipos de planta dessa forma. Mas beterraba e cenoura não. Como é que a gente faz? Aqui, nessa bandeja que nós temos aqui, ela vai ser mudinha para transplante. Então beterraba, gente, tchau. Vamos guardar para plantar diretamente no solo, nos canteiros que a gente tem ali. Vamos fazer a muda de alface, certo? Vou colocar aqui. Tem sempre o seguinte, gente, não jogue, estiver plantando, não espalhe lixo para sua propriedade. Coloque dentro de um saquinho, guarde para depois jogar fora, certo? Como a gente vai plantar aqui só para vocês olharem, a semente de alface, ela é bem pequenininha, né? Muita gente não quer plantar, já quer comprar a bandeja. Olha. Como aqui tá ventando muito, eu acho que metade vai se embora. Mas ó, vocês veem, como é bem pequenininha a semente de alface. Então, o certo, gente, a margem de erro dela é muito pouca. Aí o certo é a gente plantar 2 sementes, né, por local. Se cair 3 não tem problema não, certo? Mas é tão pequenininha. Cadê? Ó, o pauzinho, gente, olha. É bem pouquinho, certo? Aí como é o certo? Eu vou enterrar com a mão? Não, eu vou colocar aqui e vou fazer assim, certo? Até aqui não desenterro, tá vendo? Ela tá cobertinha. Quando eu pego, faço muito isso, muita gente faz isso. Já vou pegar o regador e molhar. Ela vai ficar descoberta. E a semente vai ficar descoberta do solo, então você já perdeu o seu plantio, né? Porque a semente está do lado de fora, ela tem que ficar dentro da terra, né? Voltando para cá. O que é que a gente faz aí agora? Olha, você pode pegar, gente, capim seco, certo? Você pega capim seco, ou até, verde eu não aconselho não, mas o seco me dá melhor. E você coloca em cima, certo? Aí você pode molhar. Por quê? Quando a semente tá aqui embaixo, você não precisa descobrir agora não. Você vai molhar, ela vai imitar a chuva. Ela vai penetrar e não vai descobrir sua semente, porque ela não está batendo diretamente na semente, ela está batendo aqui. Então o impacto da água vai ser bem menos, mas ela vai irrigar do mesmo jeito, certo? Então essa aqui, gente, é uma estratégia para você não perder tempo também. Que você pode colocar 200 células e depois você jogar uma aguinha, essas sementes ficar para fora. Acontece muito isso no canteiro da gente. A gente planta o coentro, né? Quando a gente bota, tá lá as bolinhas vermelhas para cima. Aí eu sempre tive esse cuidado para quando a gente tá plantando, certo, gente? Então, se ficou alguma dúvida, vocês podem falar, mas é bem simples, bem prático, certo? Esse substrato pode ser colocado em qualquer planta que você tiver. Ela é rica em todos os nutrientes que são necessários para a sua planta se desenvolver, beleza? Agora, gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa bem simples, prática, que fica bem legal e bem bonito, que é a bota, né? Lembra da bota? Lá que eu falei? Cadê a bota? Aqui. Vamos falar.
Pessoal, uma coisa aqui, ó. Vamos pegar e cortar a garrafa PET, certo? A gente vê onde é mais ou menos o meio dela. Caiu. Acidente. Nós agora temos duas partes, né? Tanto essa parte aqui como aqui a gente tem que furar. E daqui a gente vai furar a tampa, né? E aqui a gente vai furar o fundinho, certo? Como é que a gente vai fazer agora? A gente precisa fazer um furinho aqui, porque a planta vai ficar assim, ó, de cabeça para baixo, certo? Aqui ela vai sair por aqui, então fica mais bonitinho. Essa aqui vai normal. Aí a gente fura e vai pendurar no arame e vai ficar assim, beleza? E essa daqui não. Essa aqui a gente vai colocar, tipo, colocar tomate, qualquer planta a gente deixa assim e bota pelo esse furinho aqui. A gente faz um furinho maior na tampa, certo? Vocês já devem ter visto isso pela internet, mas eu tô demonstrando também, tá? Aqui, ó. Olha, se você sempre fazer um furinho, né, que não seja muito grande e nem muito pequeno, que ele fique aprumadinho, certo? Se errar um pouquinho, faz um furo nas outras laterais, tá bom, gente? Aí, tá vendo? Beleza. Aí aqui, deixa eu tirar aqui. Nós temos as tintas, que esses spray tá caro, mas tá por volta de 14, 16 reais aqui. Mas você pode comprar tinta normal, que de pincelzinho que é mais em conta, né? Vou tirar pra cá. Ó, gente, temos arame aqui. Esse arame ele é galvanizado. O que quer dizer isso? Quando ele é arame galvanizado, ele não enferruja, né? Então ele não vai estourar tão cedo. A não ser que alguém vá lá e tire de lugar. É mais fácil a garrafa estourar todinha do que esse arame, certo? Aí você pode colocar aqui pela tampa e deixar suspenso. Ou você pode fazer que nem eu fiz aqui, né? E se você vai pesquisando, gente, você vai desenvolvendo sua forma de fazer. Ó, colocou aqui no furo, certo? A ajuda de um alicate. O pessoal gosta muito de turquesa, mas eu não gosto não, porque eu tenho dificuldade naquela turquesa, tá? Aí aqui, gente, a altura do arame vai depender onde você mora, né? Onde você quer colocar. Eu acho que para aqui pra gente tá suficiente colocar desse tamanho aqui, assim. Tá bom?
Você pode fazer vários desses, pode fazer só um. Vai ficar a seu critério de sua família. Ó, a gente sempre enrolar, tá vendo? Deixar enroladinho, cuidado para não torar. Pronto, enrolou nas duas extremidades. E aqui, ó, você pode deixar assim, inteiro, ou você pode cortar, dependendo de onde você vai colocar, certo? E aqui nós agora vamos pintar, beleza? Deixa eu tirar daqui, botar aqui de lado. Se lembrando, gente, sempre pintar de branco, certo? Por que o branco? Porque o branco você vai economizar a tinta. Quem nunca fez pichação, nós vamos fazer agora. Ó, você sempre pinta de branco. Olha. Para não pintar meus dedos, pintei com meus dedos. Se não tiver muito, gente, você só faz assim, tá bom? Agora é bom. Tá vendo? Já fica mais escuro por dentro, tá vendo? E já dá uma beleza diferente, né? Beleza? Aí o que, que vocês vão pintar agora? Azul ou verde? Vamos botar azul, né? Porque azul os insetos não gostam muito, não. Aí você pode fazer várias coisas. Você pode... Ei, foi demais. Você pode só deixar assim, ó. Que nem o pessoal chama de craquelado, né? Você pode fazer adesivo, pode fazer flor. Vai da sua criatividade. Aqui tá ventando muito, então não tá ficando também muito em canto nenhum, não. Então vamos lá. Já temos um que era só uma garrafa PET. A gente vai colocar solo nela, esperar secar, né, gente? Sempre esperar secar antes de colocar. Senão fica um meleiro danado, certo? Ela sempre vai ficar assim, ó. Ela vai soltar um pouquinho. Mas ela seca direitinho, certo? Vou deixar aqui no cantinho para ela secar. Vou deixar aqui na pontinha. Fica aí, bonitinho. Agora, gente, uma coisa que deu um visual da poxa foi essa botina aqui. Vé, vamos dar um look novo nela. O certo, gente, é a gente procurar alguma coisa para colocar. A gente coloca em alguma coisa aqui. Pode colocar uma superfície fixa, mas eu prefiro assim porque eu consigo girar para cá, ó. Sem pegar, tá vendo? Cada um vai desenvolver a sua forma de fazer. Ó. Ó, gente, bonito mesmo, é dourado, mas a gente não achou o dourado, não. Ó, já dá uma visão muito boa, né? Aí aqui você usa a criatividade, né? Eu não gosto muito de pintar, não. Quem pinta mais é a minha irmã. Aí eu não sou muito boa de pintar, não. Pronto. Olha que vida já tem, né? Já tem uma vida muito... Já tem outra vida, né, gente? Aqui também, né, gente? Dá pra fazer. Aqui também a gente faz a mesma coisa. Ó. Vou pintar de quê, gente? De azul para combinar com outra, né? Se você achar outra cor, gente, pode pintar à vontade. Tá vendo? Ó, gente, já temos agora
um tipo de reciclagem, reutilização, e a planta veio junto. Então, pessoal, temos agora 3, o que era considerado lixo. Temos agora 3 locais muito lindinhos para produzir nossas mudinhas de plantas. Então, pessoal, brigadão aí, a gente falou um pouquinho. Então, pessoal, hoje aprendemos um pouquinho sobre substrato, sobre nutrientes necessários para a planta se desenvolver de uma melhor forma, né? Como fazer, ideias de reutilização de rolinho de papel higiênico que eu mostrei para vocês, bota velha, garrafa PET. Sua cabeça é seu mundo e você pode sair da caixinha e ter uma visão holística, que quer dizer, ter aquele negócio que bota no cavalo, no jumento, que só olha para frente. Você pode olhar ao redor e ter uma sua imaginação e desenvolver ela de acordo com a sua casa ficar bonita, linda, maravilhosa. Quando chegar tem um ar diferente. Aqui no caso é paisagismo, certo? E com um substrato que a gente aprendeu muito bom para suas plantas desenvolverem muito bem. Lembrando, gente, não encharquem muito suas plantas e não soque muito a terrinha quando for colocar, certo? E quando você for colocar a terrinha, que no caso é o substrato, se você socar muito, ela vai compactar e aí esse processo todo que a gente fez não vai funcionar, certo? Se vocês quiserem colocar um pouquinho de capim seco, triturado em cima, ou até misturar com substrato, é bom que ele vai se decompondo um pouquinho e ele não vai deixar seu solo muito compactado, que no caso é socado, duro mesmo, que nem água não passa, certo, gente? Então, muito obrigado. Esse foi mais uma aula. Lembre-se, curtam, comentem, compartilhem e qualquer coisa estamos à disposição. Abraço.